Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Quais são os maiores desafios no mundo do SEO para 2025? Os anúncios de pesquisa no TikTok não param de crescer. Será esta a derradeira ameaça ao Google Ads? Eu venho-vos falar das preocupações dos consumidores europeus, um estudo da União Europeia, e o que é que isso nos diz? Ui, estão despreocupados. Bora lá. Marketing por Idiotas. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui com o grande Frederico Carvalho. Olá, olá, olá. Com o Miguel Rão Vieira. Alô, pessoal. E não sei se notaram na voz, mas estamos aqui também com o Bernardo Ferreira. Alô, muito obrigado. Olá, Bernardo, bem-vindo. Bernardo, porque há pessoas que ainda não te conhecem, não é? Queres-te dar aqui um minutinho rápido para te apresentares? Sim, para quem não me conhece, eu sou atualmente e-commerce e SEO specialist na Vorten, portanto trabalho toda esta vertente de Google Marketing orgânica, desde a parte on-page, a parte técnica, off-site, tudo um pouco, de CRO também. À par da Vorten, sou também professor coordenador no IPAM, coordeno a pós-graduação em aquisição e gestão de tráfego, e é no IPAM onde leciono uma série de cadeiras de SEO, Display Advertising, Email Marketing, uma série delas. Portanto, sou um apaixonado por este mundo do marketing, sobretudo marketing digital, e é um gosto gigante estar aqui convosco. Estou mesmo mega entusiasmado e dar-vos os parabéns também aqui pelo podcast, que eu acho que é um serviço público que fazem. Finalmente. Mesmo. Pensei que não ias referir. E é bom existir pessoas com entusiasmo a falar sobre o marketing e dar ideias para a malta testar. Opa, muito bom. Obrigado, Bernardo, por teres vindo. Gente, hoje estamos aqui no episódio dos temas da semana e temos então os 3 grandes temas. Já sabem que podem subscrever para não perderem o próximo podcast, que estamos aqui todas as quartas e quintas-feiras. É verdade, todas as semanas temos cá dois episódios assim, more hardcore. E que sem mais demoras, vamos a isto. Bernardo, conta-nos coisas. Olha, eu tive dificuldade para este podcast, foi do tipo, eu tenho aqui tantos temas no mundo do SEO que eu gostava de trazer, que compilei aqui, para mim aquelas são os 3 maiores desafios nesta área do SEO, e desafios que podem ser transformados na verdade em oportunidades a explorar. E eu não queria estar aqui a falar em detalhe de cada um deles, eu gostava que fosse mais uma conversa também para perceber a vossa visão sobre o tema. Sim. E o primeiro que trago aqui é relacionado com Google Popular Products, que tem sido uma das maiores dores de cabeça para mim na Vorten, mas que eu acho que existem aqui grandes oportunidades até mais para pequenas marcas e pequenos negócios. Portanto, para quem não está tão familiarizado com isto dos Google Popular Products, isto são basicamente resultados muito semelhantes a Google Shopping, principalmente quando vocês fazem pesquisas mais fundo-funil, pesquisas transacionais e comerciais por categorias ou produtos, em que a Google, para além dos tradicionais links tradicionais orgânicos, apresenta também uma espécie de grelhas de produto, mesmo mega semelhante a Google Shopping, só que é totalmente orgânico e free. Portanto, não se paga nada para ter essa visibilidade. E mais abaixo, não é? Um pouco mais abaixo na página, não é? Não, na verdade não. Cada vez mais acima? Cada vez mais acima. Na verdade, Google Popular Products pode aparecer inclusive acima do primeiro resultado orgânico. E como é que nós fazemos para aparecer lá? Pronto, exatamente. E vamos lá chegar. Agora, isto está a ter muito impacto, primeiro precisamente por causa disso. Porque a Google pode, em algumas SERPs, algumas páginas de resultados, apresentar Popular Products abaixo logo de Google Shopping, mais Popular Products, e só lá em baixo o primeiro resultado orgânico. Eu posso-vos dizer que há categorias de negócio. Imagina máquinas de café, eu estive no outro dia a ver, e as principais search queries, aquelas keywords que têm mais volume de pesquisa relacionado com máquinas de café com cápsulas, máquinas de café da marca XY, todas elas têm Google Popular Products a aparecer. E portanto é uma visibilidade que as marcas têm inevitavelmente a conquistar. E isto está a crescer. Houve um estudo feito pela SEO Clarity, este tipo de visibilidade, esta SERP feature está
está a crescer 65% ao ano em termos de visibilidade. Mas nós para estarmos no Google Popular Products, nós temos que ter uma loja também toda configurada e tudo como deve ser. Ou Sim, como é mas que eles fazem isto? o segredo, ao contrário do SEO tradicional, em que vocês trabalham a parte de otimização de produtos naquilo que são as páginas de produto, nas PDPs, aqui é tudo trabalhado ao nível de Merchant Center. O que Exatamente. quer dizer que um SEO também tem que saber trabalhar com o Google Merchant Center. Oh, yeah. E é obrigatório. E portanto, como é que está o estado atual de visibilidade antes de passar Stock, reviews, né? Os produtos estruturados. Antes de passar para a pergunta que o Miguel estava a Sim. fazer de como é que nós conseguimos aparecer, em termos de para olharmos para dados concretos, o SEMrush tem uma ferramenta muito porreira que é o SEMrush Sensor, que permite ver em servers tipo dos Estados Unidos, Espanha, etc., qual é que é a percentagem de FAQs que aparecem deste tipo de server features. E nos Estados Unidos, 10% de todas as pesquisas já têm os Google Popular Products a aparecer, e se afunilarmos para pesquisas relacionadas com compras, quando estamos à procura de um determinado produto, o Google Popular Products já aparece em cerca de 55% das servers. Portanto, isto é uma coisa gigantesca mesmo e que está a impactar muito os e-commerce. Porquê que será que a Google lançou isto? A Google lançou isto para... a Google tem estado a fazer muitos testes ao longo deste último ano. Tem Sim. sido uma dor de cabeça para nós. Muitos testes, não só destas server features, mas mesmo em termos de algoritmos. Nós vamos chegar lá à questão do AI, também já estar a chegar a Google. A Google ficou muito pressionada em otimizar a experiência de search quando sentiu que existia muita público deles a migrar por outras plataformas, nomeadamente um TikTok, nomeadamente para um ChatGPT, e eles sentem cada vez mais essa pressão de tentar ter uma experiência mais visual, mais interativa, e as pessoas têm cada vez menos interesse em ler sites. Claro. Sim. Deixa-me só adicionar que esta feature, na verdade, já existia nos Estados Unidos há algum tempo e aconteceu depois da pandemia, onde a Google disponibilizou a parte de products para a parte orgânica também, não é? E isso até foi a nível mundial. E já existia nos Estados Unidos e agora parece cada vez estar a expandir mais e cada vez ter mais predominância no topo. Nós podemos dizer que isto é o Google Shopping orgânico. E principalmente quando tu tens Dark Mode ativo no teu browser, que é mais de metade usa Dark Mode, estás a ver o que é o fundo do Google em preto, os resultados orgânicos naquele azul, branco clarinho, e de repente os produtos fundo branco é um contraste gigante com o preto. Sim. Portanto, claro. mesmo que tu até estejas na primeira posição organicamente, os teus olhos vão inevitavelmente para onde existe contraste, que é nos Popular Products. E é uma coisa que nós temos que estar Eu muito acho que é atentos. engraçado, nós temos vindo a abordar noutros episódios o tema da visibilidade orgânica, ou seja, hoje compete com mapas, com vídeos, ou seja, tudo o que é, na prática, aquilo que nós chamamos os feature snippets, por exemplo. Mas aqui eu reforçava, além da otimização do Merchant Center, que é o tema dos rich results, ou seja, os FAQs, os how-tos, ter isso muito bem otimizado, porque isso pode gerar destaque visual e é mais um pedaço para eventualmente gerar tráfego. Sim. Mas porquê que tu dizes que é um desafio para os marketeers? Tu tinhas dito isto, isto é um desafio que nós temos aqui. O Sim. desafio é o quê? Olha, É porque a Google... Estão-nos a dar borlas? Não. É porque quem paga, quem tem dinheiro para pagar, não tem Isso é tanta uma, vantagem? é uma excelente pergunta para eu introduzir aqui isto, que é: a Google está a abrir uma guerra de preços na SERP. Porque certo. um dos fatores de ranking dos produtos que aparecem dos vendedores é precisamente do preço. Portanto, a Google apresenta este tipo de resultados de duas formas. Ou das grids de produto, que é quando faz a pesquisa e aparecem os vários quadradinhos com Certo. os produtos, e tu clicas. E depois aparecem aquilo que são os knowledge graphs com os produtos que ordenam os vendedores daquele produto, que normalmente a Google escolhe sempre com base em reviews. Portanto, já está aqui uma dica: trabalhar muito a componente de reviews para os vossos produtos. Quando alguém pesquisa por um frigorífico, ser o vosso frigorífico a Sim. aparecer. E depois abre-se uma nova premissa, que é aquela questão do... Então, e os vendedores, como é que a Google ordena? Pois, Questão de preço. Portanto, normalmente a Google privilegia os vendedores e apresenta em primeiro os vendedores que têm o preço mais baixo. sim, ouvintes, tirem notas. Preço, Então mais. vamos lá ver. Eu abri aqui e escrevi máquina de lavar louça. Sim. Tenho aqui umas quantas patrocinadas e depois tenho aqui em baixo estas não são patrocinadas. Exatamente. Tudo o que está... Mas espera, mas Ok, já estás a eu vou meter comentar os print screens junto deste.
E depois, Lá no quando site. tu, Mas espera, quando- tu estás a desmistificar o mito que é investir em tráfego pago dá resultados em tráfego orgânico? É isto que estás a dizer, Bernardo? Ah, não é bem isso que eu estou a dizer, porque imagina, para conseguirmos, Já vou instalar. para conseguirmos visibilidade aqui, não é necessário investir nada. Portanto, Certo. eu ainda estou a falar em termos de algorítmicos, porque é um algoritmo à parte. Portanto, é Preço, já Preço. sabemos, não é? depois tudo o que sejam dinâmicas comerciais de descontos, por exemplo, é possível que um produto até mais caro, mas esteja com um desconto muito grande, possa ser privilegiado. E, portanto, e depois um outro que é a competitividade de entregas. A Google também gosta muito de privilegiar entregas rápidas. Portanto, tudo o que sejam entregas grátis que nós possamos configurar e esse tipo de dinâmicas mais de competitividade de entrega também são bem-vindas. Portanto, se eu Será tivesse que que- resumir os ranking factors, seriam esses três. Será que isto não é uma estratégia da Google para tentar ir roubar mercados à Meta Merchants? O que eu... Porque eles aquilo que parece que estão a tentar fazer é fazer configuração que as lojas todas façam pelo menos a configuração do Google Merchant Center para obterem dados, tem esta benesse da parte popular e está a tentar competir com a ferramenta semelhante que a Meta tem Do marketplace. do é isso? marketplace, exatamente. O que me parece é que a Google está, e é a minha sensibilidade de alguém que trabalha esta área há cerca de 4, 5 anos na Vorten, que é a Google parece estar a caminhar para uma ebaitização da SERP, principalmente Ok. nestas search queries mais de fundo de funil, para procurar por produtos, para procurar por categorias. A Google quer que toda a parte de research de produto seja realizada no próprio Google. E por isso é que nós nos Estados Unidos também vemos muitas SERPs que já têm filtros e facetas na própria página de resultados. Tu pesquisas por um sofá e a Google apresenta-te logo de lado. Filtro, número de lugares, cor, material. Todo o research vai passar cada vez mais para o próprio Google. Eu aqui com a minha máquina de lavar louça tenho cá em cima marcas, Também. ok? E venho logo para a marca Samsung. Ou seja, um de lavar filtro, não é? É isso que filtro. estás a dizer. Portanto, Sim, o próprio e depois motor de tem pesquisa. diferentes merchants ou diferentes lojas a vender aquela marca. Para o contexto orgânico, e considerando que tu deste a referência que a Google valoriza entregas rápidas, descontos, etc., portanto, pelo menos nas páginas de produto, ter o esquema completo, o offer, não é? Sim. ter o product, o review, ter essas categorias todas feitinhas e não deixar ao acaso. Não. Para já, para quem. Ok, Bernardo, como é que eu então consigo ficar elegível para tal? A primeira coisa é, já falámos, temos que ir ao Merchant Center, criar uma conta e carregar aquilo que é um feed de produtos. Ok? E temos de fazer depois uma curadoria muito grande do feed de produtos e fazer a validação, porque é pessoal, quando nós carregamos em bulk muitos produtos, há campos obrigatórios e depois aquilo diz: olha, este produto não está validado ou foi recusado. Portanto, garantir que o feed está trabalhado. Sim, sim, de dizer que não necessita de ser, hoje em dia já não necessita de ser um feed de produto, vocês até podem adicionar produto a produto e tentar otimizar esse produto a produto. Teoricamente, as boas práticas não é carregares um botão e ele que atualiza tudo, é mesmo produto a produto que tu tens de otimizar isto. Eu falo muito disto sobre isto com os meus alunos, exatamente, que é pá, a forma mais fácil para vocês fazerem isto de uma forma otimizada, não é? É verdade que se temos 1 milhão de produtos é muito difícil fazer um a um, mas Claro. pá, vão metendo e vão olhando e editando o produto. Vocês mesmo depois de fazerem pelo feed, não é? A importação pelo feed, vocês podem ainda ir editar Eu acho que o a Bernardo Eu, não por exemplo, concorda. eu estou aqui a ver estes resultados Estou a de ver a cara do pesquisa Bernardo não concordar. e eu vejo aqui a maior parte dos títulos dos produtos começa por máquina de lavar louça e não há mais tempo para escrever nada, porque depois aparecem os 3 pontinhos. E há aqui alguns que metem logo a marca tipo Bolero, Água Zero, já com o nome do produto, não é? O Bernardo mexe no computador do Miguel. Não, estava a mostrar aqui. Não, mas isso que o Diogo estava a tu dizer. estás aqui, pá. Para. Foi por isso que ele mexeu no computador. Imaginem, para ou marcas e e-commerces mais pequenos, isso é algo que é execuível. Agora, uma marca em que entram milhares de produtos todos os dias, é impossível tu estás a adicionar Atenção, produto a não era produto. nenhuma acusação, atenção. Não é. Portanto, normalmente Claro. os e-commerce com muitos produtos têm uma única plataforma onde geram todo onde gerem todo o feed, que é o mesmo que depois vai para um Google, o mesmo que vai para uma Meta e fazem todas. Mas vocês têm boas best practices de inserção de produto. temos. Pensam nisso. Sim, Ou seja, isto é pensado pensamos- no momento em que estou a configurar a loja e a Pronto, configurar exatamente. Agora, o trabalho não acaba aqui, porque quando nós fazemos o carregamento de feed de produtos para o Merchant Center, o trabalho não está feito. Há um segredo
para eles aparecerem É isso. Qual é o Aí está. segredo? Vá embora. gratuitamente. Deixa-me só marcar aqui qual foi o minuto em que tu disseste isso, que é para fazer um Gratuitamente. corte. O segredo para as vossas marcas aparecerem em destaque Google Popular Products gratuitamente é ativarem aquilo que é a opção de free listings, listagens gratuitas. Que é Ok. um togglezinho que vocês também acionam e ativam, julgo que na parte de marketing no Merchant Center, em que o vosso produto fica elegível a ser recomendado organicamente nos Popular Products. Isso aparece a toda a gente ou é preciso um código Isso aparece especial? a toda a gente, mesmo quem cria amanhã uma conta de Google Merchant Center, independentemente se é uma Vorta, um Continente, uma FNAC ou qualquer outra marca mais E pequena. não só nos Popular Products, portanto, na página de produtos, não é? Portanto, no separador de produtos da Google também vão conseguir aparecer aí, assim. Portanto, alguém que trabalha Merchant Center vai estar a otimizar não só para Google Shopping, mas já também para Organic Popular Products. Mas essa otimização é algo de especial ou é carregar neste botãozinho e dizer, olha, também posso aparecer aqui nos Não. Popular? Pronto. Para otimizar para Popular, já depois de todo este processo, o fator em termos de fit que impacta mais a visibilidade da marca é o nome do produto. No Merchant Center, não é na PDP, é no Merchant Center. Portanto, se nós temos uma keyword para a qual queremos aparecer, imagina, eu posso dar-vos mesmo um caso real de Vorten. Eu estava a trabalhar um produto qualquer que se chamava Idea Tab, assim uma coisa. E eu no meu nome, no Google Isso é o Merchant quê? Center, É um tablet da Ok. Lenovo. Lenovo Ok. Idea Tab, assim uma coisa. Pronto. E eu não tinha a parte do tab no nome do Merchant Center, estava só Lenovo Idea, assim uma coisa qualquer. Ou seja, o produto nunca ficaria elegível porque o nome do produto, as pessoas pesquisam por Lenovo Idea Tab, mas no Merchant Center não estava o Idea Tab, estava só Idea. Portanto, ele não ficava elegível. Perdia ranking. Portanto, o ponto 1 é feed, aquilo que dá para otimizar logo é o nome dos produtos, garantir que eles têm não só o nome do produto, mas também a categoria. Porque imagina, eu quando estou a otimizar o Lenovo Idea Tab, eu não posso ter só o Lenovo Idea Tab, eu tenho que ter tablet, Lenovo Idea Tab. E não porque há podia também ser- quem pesquise por tablet Lenovo. E não podia ser Isto é- Lenovo Idea Tab Tablet? Também Ou seja, podia. o que é mais valioso? É estar a categoria do produto em primeiro ou no fim? Isso é tudo uma questão de Está. nomenclatura e das regras de nomenclatura que tu queiras. Eu já vi a aparecer, normalmente a categoria vem sempre no início. É a boa prática que eu recomendo. Normalmente a categoria, nome e depois os atributos que sejam muito valiosos. Por exemplo, em TVs, quais é que são os atributos que fazem sentido estar no nome? É a polegada, por exemplo, é a tecnologia do ecrã, se é QLED, se é OLED. E isto tem que ser uma análise, tem que ser feita produto a produto, porque se calhar quando olhamos para smartphones, já se calhar não é a tecnologia do ecrã, é a polegada, ou é, É outra, o ou é espaço, a refresh rate, ou é o armazenamento, ou é a cor. Nos telefones é muito importante. Portanto, o trabalho que nós temos de fazer de casa é categoria a categoria, quais é que são os atributos mais procurados e depois otimizar o naming dos produtos. E depois pôr por cima preços competitivos, porque não basta bons nomes, é preciso termos uma forte competitividade em termos de preço, tentar explorar dinâmicas comerciais, porque mesmo que não tenhamos melhores preços, podemos ter ali alguns descontos que nos podem potenciar e garantir pelo menos entregas rápidas ou pelo menos também gratuitas se houver essa capacidade e margem. Então tu Muito dirias que para o nosso ouvinte que está lá em casa tem uma loja pequena de e-commerce, neste momento Obrigatório. Não é preciso um know-how gigante em termos de SEO para conseguir visibilidade. Não é. Boa. Tinhas mais desafios. Tenho. Eu não querendo monopolizar aqui o... Manda ao próximo. Nós vamos Que- vender esta masterclass, pá. Então tens de falar, pá. Eu gosto muito de partilhar. Pronto, para além desta questão dos Google Popular Products, me parece que não tem sido um tema muito abordado por aí, por isso é que eu também trouxe. Eu Boa. venho falar um que não está a impactar agora, já, mas que futuramente vai trazer bastantes dores de cabeça, que é a iOverviews. Em maio de 2023, a Google apresenta Google SG, Google Search Generative Experience, que veio mostrar-nos, ou pelo menos aquilo que ficámos com a ideia, que era quase que um novo motor de busca, toda uma nova experiência de pesquisa. Sim. Aquilo, entretanto, evolui de Google SG para AI Overviews, que no fundo é uma espécie de featured snippet em esteroides, e que pode inclusive... E que ocupa logo o topo, em princípio. Exatamente. Portanto, é respostas que são apresentadas no topo dos resultados, geradas por inteligência artificial
e que nos Estados Unidos, que é onde isto já chegou com mais força, os testes estão sempre nos Estados Unidos, já em 10% das SERPs já aparece. Portanto, isto é um grande desafio, porque ocupa muito espaço também na SERP e aparece sempre no topo, acima dos tradicionais resultados orgânicos. E há aqui um grande desafio, que é também utiliza um algoritmo completamente diferente de tradicionais resultados orgânicos, Google Popular Products e de outras SERP features. E posso-vos dizer que cerca de 40% dos resultados que são apresentados em AI Overviews não são provenientes do top 10 resultados orgânicos. Portanto, não há uma correlação entre ter bom SEO tradicional e ser recomendado em AI Overviews. Portanto, isto é uma transformação gigantesca. Vou só adicionar aqui um fun fact, porque eu ainda esta semana, não sabia o tópico que seria aqui, mas ainda esta semana mandei um e-mail para o Expresso, exatamente porque na parte de inteligência artificial, a jornalista que está nos Estados Unidos estava a falar sobre os AI Overviews e já a dizer que estava disponível, e não está, ok? Portanto, em países da União Europeia não está disponível sim no Brasil, E é está preciso bem? inscrever no Google, na Test Lab. Qual é Test Lab se chama? Não, Beta. isso é um modo AI, isso é outra coisa. Poderes ver. Não, o modo AI, aí sim, para o modo AI sim, o modo AI que falámos no episódio passado, para ver sim é possível, é necessário a inscrição. Para os AI Overviews não é necessário tu fazeres a inscrição no beta, ok? Ele aparece normal a qualquer pessoa e mediante a pesquisa que, segundo a Google, Parece diz normal que... se metes um VPN, mas podes ter acesso antes de te inscreveres no beta. Certo, estou a falar Bem, se as pessoas estão nos Estados Unidos, sim. Portanto, isso é tudo aparece pormenores. normal, não precisam de Certo. ter acesso isto ao é beta, uma não é? questão de tempo até estar aqui na Europa. Posso só Sim, é introduzir um possível. plot twist aqui? Bora? Já é possível ver isto em Portugal sem betas. Opa, com Isto o VPN, é conta, isso? conta. Sem VPN. É isto, é por isso que nós temos convidados. Então, Tecnicamente, o utilizador default de Google não consegue ver isto. Mas quem tem, por exemplo, um S25 ou um Xiaomi 15, o que seja, que já tem integrado Gemini, quando vocês fazem uma pesquisa, por exemplo, de Circle to Search, ele já pode apresentar AI Overviews em Portugal. ok, interessante. Desconhecia. Portanto, Circle, só para dar contexto, Circle to Search é quando tu tiras uma fotografia ou tens uma imagem, não é? E fazes um círculo à volta de um produto ou de algo e o sistema vai fazer a pesquisa. É possível. Eu sim. já testei em. Mas nesses smartphones há de e ser já uma apareceu. tendência cá em Portugal. Mas e porquê que é um desafio? É um desafio para aquilo que eu Ui. estava a dizer, porque nós vamos ter que Como estar é que és a fonte confiável, não é? Como é que és tu que ele Exato. vai referenciar? Exatamente. Portanto, o algoritmo é distinto e existem aqui tendo em conta os testes que eu fui fazendo e análises que fui fazendo nos Estados Unidos, quando eu liguei VPN, que tipo de resultados é que estavam a aparecer, a Google parece gostar muito de páginas que tenham citações e estatísticas, porque cá acaba por trabalhar muito aquela componente do EEAT, de mostrar que tens expertise e autoridade naquela área. Portanto, tudo o que sejam conteúdos em que tu citas fontes, a Google parece gostar muito disso. E depois há algumas boas práticas já do SEO tradicional, mas tudo tem a ver com a estrutura das próprias páginas. Trabalhares muito bem os sub-headings, parágrafos curtos, porque os AI Overviews usam uma linguagem muito simples, direta e curta. Portanto, eles quanto mais facilmente encontrarem essa informação simples e curta na vossa página, mais facilmente estão elegíveis. Há uns tempos num podcast ouvi a ideia de que agora a Google começa a privilegiar um bocadinho páginas de comunidade. Ou seja, páginas onde as pessoas estão a falar sobre os tópicos, porque assim a Google está a retirar pensamento sobre os tópicos. Por exemplo, o Reddit, foi por isso que o Reddit houve aquele negócio todo à volta do Reddit e outras plataformas deste género. Concordas com essa ideia? Concordo, até porque muitas vezes os resultados que são sugeridos em overviews não são necessariamente de websites tradicionais. Exato. Podem ser de fóruns, por exemplo. Agora, uma coisa que me tem chamado muita atenção é, então, e em pesquisas relacionadas com produtos? Também aparecem em overviews? Também é possível. Ou seja, alguém faz uma pesquisa por... vamos voltar às máquinas de lavar. Vou abrir o tab então. Ok? Está aqui. Ao ar-condicionado. Máquina de lavar, está aqui, podes olhar Vamos para ele. para ar-condicionado, por exemplo, para Ok. não estarmos só em... Abre da porta, que é para não deixares mal convidado. Pronto, alguém que pesquisa por ar-condicionado, Certo, é está possível aqui a que pesquisa. o AI Overview apareça também.
E eu pensei, então, mas que raio? Normalmente, quando alguém faz uma pesquisa, já é para entrar num website Não, mas para comprar. Eu posso estar a tentar perceber que tipo de ar-condicionado é que se adapta à minha sala, o que é que eu preciso, a Exatamente, quantidade. mas a Google sabe que isso é uma intenção de pesquisa transacional e comercial. Por isso é que se tu olhares, as páginas orgânicas que a Google vai recomendar são tudo páginas de categoria. Sim, está aqui a vossa, né? Depois de outras A aqui primeira, que não sim. falamos. A primeira. E pronto, agora, qual é que... E eu pensei, então, mas que raio de resultados é que o AI Overview vai estar a apresentar aqui? É apresentar o que já está em orgânico? Não. A Google dá, em pesquisas mais de fundo de funil, a Google apresenta, ok, pesquisaste por ar-condicionado. Vamos encontrar páginas que falem sobre melhores ar-condicionados. Ar-condicionado portátil ou ar-condicionado fixo. Qual é que é a melhor escolha? Portanto, o trabalho que nós vamos ter que fazer é, para esta categoria de produto, qual é que é o tipo de conteúdo que a Google está a apresentar em overviews. Claro. E eu tenho estado a pensar neste, isto não foi a Google que recomendou, nem é uma teoria Sim, que sim, funciona sim. sempre, mas é um processo de trabalho que eu acho que vai ser inevitável, que nós vamos ter que trabalhar aquilo que eu chamo de uma estratégia de Siamese Pages para e-commerce, ou páginas siamesas, que é, eu vou ter que preparar a minha página de catálogo ou de categoria para ar-condicionado, e vou ter que preparar uma página complementar, a tal Siamese Page, uma página siamesa mais informacional, Claro. que dê resposta, Por isto exemplo, ou isto. Melhor ar-condicionado, quem Mas aparece em crias primeiro duas lugar. páginas? Espera aí, melhor ar-condicionado, quem aparece em primeiro lugar é a Deck Protest. Sim. O que tu dizes é tu teres a Vorten, tem a página da categoria dos ar-condicionados e tem a página de comparativos de ar-condicionados. Tem que ter e o melhor, comparativos, e este- tem que ter Claro. top produtos, tem que ter o que é que são. Mas cada uma dessas páginas diferentes. Como? Fazes páginas diferentes, tudo páginas diferentes. Sim, eu posso-vos dizer, e sem problema algum, que eu já estou a preparar-me para isto, que é para cada categoria de produtos que eu vendo, ter sempre uma página complementar informacional. Seja, qual é que são os melhores produtos desta categoria? Isto ou isto? Como Claro. escolher um portátil? Para apareceres na Sim. pesquisa Para ficar depois transacional. elegível para No o outro. AI Overview. Eu comentei, não sei se foi com o Diogo ou com o Miguel, foi no almoço, em que eu estava à procura do novo drone da DJI, acho que era o 5, e de repente apareceu uma foto e eu pensei, mas o drone não saiu ainda. E então, já está lá especificado, está para ser lançado, é só informação, está para ser lançado, etc. Sim. Tem a informação toda, mas eu fiquei tão admirado do género, então, mas não saiu ainda, já está aqui estes dados. Sim. Acho que cabe nessa categoria porque é só informação, vocês não estão a vender nada. Nós- Mas diz-me uma coisa, tu vês como Mas desafio. aquilo não é automático, foi criado. Não, é criado. Ok. Alguns lançamentos, principalmente essas marcas maiores, nós trabalhamos muito também a antecipação para a Google perceber, trabalhar a autoridade Claro. logo naquele produto. E eu tenho uma dificuldade na Vorten, que é, eu tenho milhões de páginas a ser crawladas todos os dias. Portanto, eu tenho que trabalhar muito com antecedência, porque se calhar, imaginem, um lançamento de um smartphone, de um iPhone, imaginem, eu tenho que trabalhar a criação da página e indexação da mesma muito antes de uma MEO, por exemplo, porque eu tenho milhões de páginas, a MEO tem milhares. Estão a perceber? Portanto, a velocidade das páginas deles indexarem e ganhar relevância é muito mais rápida face a um website que a Google não tem capacidade para visitar todos os dias. Pois. E daí também entrarem às vezes essas páginas mais Tu informacionais. aqui, relativamente ao AI Overview, tu não vês como dificuldade, por exemplo, a pessoa recebe a resposta no AI Overview, se calhar já não tem de ir ao site da Vorten a seguir. Isso é uma excelente questão. Tu fazes, introduzes bem, fazes bem as pontes, que é nós vamos ter que analisar muito bem qual é que é a taxa de esforço que nós temos que colocar aqui, que é principalmente para pesquisas mais informacionais, eu estar a fazer um esforço de otimização para a overview, será que compensa em termos de cliques? Porque eu estou a pensar, eu se for um tipo de utilizador que está a fazer uma pesquisa mais rápida e que fica feliz com uma AI overview, para que é que eu preciso de entrar no site que está a ser Claro. referenciado? Mas atenção, sim, desculpa, vai. Não, é só para dar uma outra ideia, não é bem contrapor, mas uma reflexão aqui geral, que é aparecer tecnicamente no iOverviews, não sei se é um ponto de eu quero aparecer, porque para isso acontecer há um conjunto de otimizações que têm que ser feitas que já fazem parte das boas práticas daquilo que era a construção do site. Ou seja, os esquemas, os tais parágrafos curtos, tudo isso já era falado muito antes do iOverviews aparecer. Ou seja, houve alguma coisa nova que introduziu, por exemplo, no caso que falaste há bocadinho do Google Product Pages, é uma coisa nova, é preciso ir ao Merchant Center, ativar lá umas funções, aí há uma novidade, mas aqui não vejo tanta novidade, a não ser ele buscar. Ou então, a dúvida é, onde é que ele vai buscar a informação? Em termos técnicos, pessoalmente- eu não vejo aqui nada de diferente. Com o ponto que o Bernardo disse agora, que é, qual é a taxa de esforço? Otimizar o site.
Eu pessoalmente acho Não que sei. a maior vantagem dessa tática, entre aspas, nem é propriamente só o AI Overview, é o facto de tu conseguires aparecer em duas pesquisas diferentes. Tu consegues aparecer na pesquisa transacional, que é a pessoa que está à procura do ar-condicionado, e apareces também nos resultados orgânicos da pesquisa da pessoa que está à procura de um bocadinho mais acima do funil, a meio do funil, é para qual é que é o melhor Mas ar-condicionado. o que o Fred disse é muito interessante, mas é do tipo, eu com o tradicional SEO para ar-condicionado já estou em primeiro, mas com o AI Overview já não vou estar. Estás a perceber? Portanto, as boas práticas de SEO que eu seguia para esta Search Query transacional não vão chegar para o AI Overview. É um algoritmo distinto. E o trabalho, mais do que é preciso em termos de on-page ou de links, etc., é perceber qual é que é o tipo de conteúdo que a AI Overview está a destacar, que é para eu ter que produzir um igual. Não faz sentido eu estar a trabalhar uma página de produto ou melhores ar-condicionados quando aquilo que a Google está a destacar em AI Overviews é ar-condicionado fixo ou portátil. Nós temos que nos adaptar a isto. Claro. Bem, Claro. último desafio. Mas fica só uma nota, que é... não, nota, no sentido de que... Desculpa, eu falo muito. Vocês têm um Não, problema não. orgânico. Mas há uma coisa que também abordámos no último episódio, que é o tema das fontes. Não vi nessa informação ainda sobre onde é que ele vai buscar as fontes, se é o top 10, se é o top 20, se é o top 30. Mas seres uma das fontes já é relevante. Sim. Já é um ponto. relevante. O meu interesse aqui vai ser perceber qual é que é o CTR que está associado a isto, mesmo nestas search queries mais de fundo de funil. Muito bem. Último desafio. Pronto, último desafio, aqui o terceiro é aquele que está a ser mais falado no mundo SEO, que é o Search Everywhere Optimization. Que na verdade não é propriamente uma novidade, porque eu já começo a estar atento a esta tendência há mais de 2, 3 anos e portanto isto não é uma novidade, porque já existia malta a fazer pesquisas, por exemplo, no YouTube e é social media. E dizer que houve um episódio que temos cá a Joana Miguel, em que ela trouxe esse tema. Pronto, portanto eu também não vou explicar o que é Search Everywhere vai. Optimization, porque as pessoas também já sabem, mas agora o que acontece é que as pessoas efetivamente não estão a pesquisar todas da mesma forma, nem em todas as ocasiões. Portanto, as pessoas querem cada vez mais respostas rápidas e personalizadas e por isso é que, e também visuais, aquilo que eu estava a dizer, as pessoas têm cada vez mais aversão a ler conteúdo. E gosto muito da parte de vídeo, imagem, etc. E por isso é que está a haver muita migração para plataformas de social media e para LLMs. E começando aqui, e por isso é que e eu tenho defendido muito isto, que é esta premissa: um SEO não pode só otimizar neste momento para Google, tem que ter uma visão 360. Só que nós só começamos a olhar para isto em termos mais de massificado, porque o senhor Neil Patel encontrou um nome giro para isto chamado Search Everywhere Optimization. Mas A principal função de um tipo de marketing é inventar estes chavões. exatamente, portanto, isto já existia, não estava ainda batizado pelo senhor Neil, não era? Portanto, começando aí pela parte de social media. Nós já sabemos que as plataformas, as redes sociais não são plataformas apenas de entretenimento e nós temos que olhar cada vez mais as pessoas também vão à procura das nossas marcas e dos nossos produtos também nestes novos motores de busca. Portanto, a audiência feminina que nos está a ouvir, por exemplo, a última vez que pensou em procurar por como é que eu faço ondas no cabelo, se calhar privilegiou um TikTok e não um Google. Ou da próxima vez que forem, quero remodelar aqui a minha casa, a minha sala, Ideias eu se calhar vou ao Pinterest, não vou logo ao Google. Ou se eu quiser procurar por um restaurante, falaram-me sobre isto, deixa-me ir aqui ao Instagram, à página deles. Agora, se eu quiser comprar um produto, aí sim, aí já vou ao Google. Portanto, eu acho que Ou a Amazon. Ou a Amazon. Portanto, o Google não vai desaparecer, nem está mesmo muito longe disso. E enquanto as pessoas continuarem a dizer que o Google vai desaparecer, para mim está ótimo, porque eu vou focar-me lá e as pesquisas crescem todos os anos lá. Agora, existem determinados negócios em que faz sentido também conseguir conquistar visibilidade nestas plataformas. Agora, existe aqui um grande desafio em social media, que é, enquanto que o SEO tradicional e otimizar landing pages, vamos aglomerar tudo em landing pages, é muito ao nível de análise de keywords e como é que eu vou otimizar a minha página em termos de headings, sub-headings, trabalhar schema, etc. Em social media, quando eu estou a fazer SEO para Instagram ou TikTok, eu também posso trabalhar a questão das descrições e dos hashtags, mas a questão é, SEO em social media vai muito além disso. Porque são algoritmos muito mais inteligentes. O facto, por exemplo, em Instagram, o facto de eu criar um reel para
como é que eu aliso o cabelo ou como é que eu estico o cabelo, eu tenho que vocalizar isso, por exemplo, porque o algoritmo já consegue interpretar o que é que as pessoas estão a dizer, aqueles on video text que vão aparecendo. E para além dessas otimizações que nos vêm mais à cabeça, há aqui outros fatores fundamentais nós trabalharmos, que é thumbnails, por exemplo. Nós nunca trabalhámos thumbnails ao nível de SEO tradicional. Mas no YouTube. Mas bem, em YouTube, Sim. um dos fatores mais determinantes para o vosso vídeo aparecer não é a descrição, não é as tags que vocês colocam, é o CTR que o vosso vídeo tem. E se vocês também não trabalharem muito as thumbnails, não vão conseguir. A maior parte da A malta, thumbnail, só para dizer, portanto, é a as imagem. miniaturas, Exato, as aquela capas, imagem. que Isso. normalmente o pessoal faz um upload de um vídeo e é o default, é uma Mas captura random O do Mr. ecrã. Beast ficou Teoricamente conhecido por fazer milhares deles. Isto teoricamente acaba por ser sempre tudo a mesma coisa, ou seja, depende do canal que tu estás a usar. Não, mas olha lá, tu no SEO estás a trabalhar palavras. Palavras, não é? Tipo, estás a trabalhar palavras, então os títulos da tua página, etc. Tu nas redes sociais tu estás a trabalhar imagem, áudio, vídeo e palavras também, não é? É tudo a Ou mesma seja, coisa. tudo aquilo onde tu podes introduzir coisas tem de ser trabalhado. Para aumentar as CTRs, para aumentar Sim, as agora- visibilidades. Queria Sim. só Sim, para força, acrescentar Fred. aqui um. Não, é só uma pontinha muito rápida, só para sugerir uma plataforma e um conceito relacionado com o tema de social search que é interessante. Que é qual é que é o tipo de conteúdo que responde melhor à intenção. Ou seja, o tema de como fazer é um dos tópicos que funciona bem no social search. Sim, E o que mas eu recomendaria é usar uma ferramenta que é keywordtool.io, que permite, por exemplo, pesquisar no YouTube ou no TikTok, ver assim as tendências, ou o TikTok Central Center, que dá assim umas visões boas sobre o que é que está a funcionar nesse contexto. Mas se fores a ver, a intenção varia bastante também nas redes sociais. Por exemplo, como ele estava a dizer há bocado de procurar um restaurante, se calhar não é ir diretamente à página do restaurante, mas é melhores restaurantes no Saldanha, em Lisboa. E aquilo, tu estás à procura de reviews dos outros utilizadores que fizeram vídeos e conteúdos sobre aquilo e tu, epá, foi grandes pratos e tal, não é? Ou seja, é muito mais do que encontrar a página, é também encontrar testemunhos sobre experiência naquele sítio. Eu No acho caso que a do parte de restaurante. influenciadores pode ajudar muito a isto, em vez de serem vocês a produzir os conteúdos, trabalharem com influencers que vão visitar o vosso restaurante. Olha, este é o melhor Ou mesmo restaurante. orgânicos, sem serem influencers. Pessoas Agora, que foram e tem que gravaram existir. qualquer coisa. E qual é que é o segredo para nós trabalharmos social SEO? Porque social SEO é muito mais complexo do que o que se fala. Timestamps também. É muito mais complexo. E depois, e antes de ir ao ponto que eu quero ir, não é só também as thumbnails. Por exemplo, um YouTube, qual é que é dos fatores mais importantes também para a Google privilegiar? Para além de otimização das keywords, nas descrições, etc., é o CTR. E depois há um terceiro que é a retenção, a taxa de retenção. Claro. Portanto, se tu também não trabalhas muito bem isto, não te vai valer de nada. As keywords que tu metes na descrição, no título, é tipo irrelevante. Portanto, que não pareça fácil e que não haja aqui uma forma mágica. Porque, na realidade, todas as plataformas tentam privilegiar a experiência do utilizador, não é? Exatamente. E o espaço ou o real estate do YouTube é limitado. Aqueles primeiros vídeos que eles te mostram é limitado. Se tu apareces ali muitas vezes e não tens resultados, ou as pessoas não clicam, epá, se calhar não faz sentido aparecer tantas vezes, não é? Exatamente. Mas lá está. Mas não é tudo a mesma coisa. Não acontece a mesma coisa no Google Search. Não, no Google Search não trabalhas imagens, por exemplo. Não, mas trabalhas Não tens trabalhas thumbnails. CTR. Trabalha- Ou seja, olha, acaba por ser. O CTR em Search é muito complicado de se trabalhar. Porque tu tens o meta title e meta description que ninguém lê. E o meta description, vamos ver se mas- aparece, não é? Sim, mas teoricamente é o. Pois. Estás a ver? E a thumbnail ganha uma. Eu posso-vos dizer, e eu vou tentar. O Diogo já está a falar do tema dele e eu vou também dar-lhe espaço. Mas eu posso. Estamos a falar há bocadinho do MrBeast. O MrBeast, antes de gravar um vídeo, produz a thumbnail. E ele só se perceber que consegue fazer uma thumbnail suficientemente atrativa, uma miniatura, é que então vai produzir o vídeo. Que é, se eu não consigo gerar curiosidade neste conteúdo para as pessoas clicarem, para que é que eu vou perder tempo e horas a Pá, não produzir? sabia É como dessa, nos, essa é é como super nos cursos, tu interessante. fazes a landing page de um curso antes de fazeres o curso. Pá, para ver se as pessoas clicam, isso, por Pronto. exemplo, né? Portanto, Outro nível. Vender o livro antes de escrever, é isso? Pá, é tudo. Portanto, em termos práticos, o que é que tem que acontecer? Tem que existir uma muito maior aproximação de equipas de SEO a equipas de social media e conteúdos que normalmente trabalham em silos ou normalmente recorremos a diferentes agências para o trabalhar.
A equipa da SEO está lá entretida com os seus link buildings e O SEO. que me leva etc. naturalmente a perguntar como é que vocês funcionam. Ou Pronto, é assim, nós já tentámos fazer alguns testes inicialmente, por exemplo, com o Pinterest, mas neste momento não temos capacidade de produção para tal. Agora, uma empresa mais pequena que o tenha, porque tem a ver com a escala e com a dimensão e quantidade de categorias Claro. que nós vendemos. Agora, eu há pouco tempo, não foi há pouco tempo, foi quando estava a começar a trabalhar esta área, por exemplo, há 2 anos, eu identifiquei que um dos nossos maiores concorrentes na área de casa e decoração era a Seclam, por exemplo. Eu tive, deixa-me lá ver, estes gajos onde é que estão a gerar mais tráfego para o site. E para além de Google e desses canais tradicionais, em social media, não era YouTube, não era TikTok, não era Instagram, era Pinterest. Porquê? Porque na jornada de compra as pessoas vão primeiro ao Pinterest e eles trabalhavam muito a componente de boards e de pins. E atenção, que trabalhar SEO em social SEO, nós estamos a otimizar para pesquisa interna na própria app, mas também no Google, porque o próprio Google indexa resultados de Pinterest até TikTok e Instagram. Era o que eu te ia perguntar. Pode parecer que o Pinterest é o grande entrada do canal, mas claro, a entrada do canal foi o Google que enviou para o Pinterest e do Pinterest foi para o site deles. o Pinterest indexar conteúdos individuais e do TikTok, nós já tínhamos visto na conferência. De Instagram é que. Instagram E aparece. conteúdos individuais? De Instagram, vi esta semana, Epá, isso vi esta semana Estou aqui a ouvir pela primeira vez. vi esta semana um post no LinkedIn, já não consigo dizer de quem, mas que fez um print de um resultado de Instagram a aparecer. Muito bem. E pronto, e já para não falar dos LLMs, que também acaba por ser um search everywhere já para essa área. Mas esse Eu é ia uma black perguntar-te o box. tema da voz, que ainda ontem a Amazon lançou mais um sistema novo, o Echo. Ui, assim não saímos daqui, gente. Pronto, Bora Já lá. são um episódio de 2 horas. Muito bem. Tu estás a ver uma Bernardo, pessoa que diz. criou o sistema, uma tese só relacionada com voice search. É um ponto. É só esta. É assim, é interessante e agora a própria Amazon lançou uma Alexa 2.0 há pouco tempo, Sim, sim. muito mais otimizada para a linguagem conversacional. E a Meta AI, que com os Meta Ray Ban também é conversacional. Pronto. E eles têm na Alexa, julgo que é o Claude, porque eles têm. Sim, o tráfego. Exatamente. Portanto, eu acho que pode haver aqui uma maior potencialização da capacidade da ferramenta. Eu lembro que na altura, quando fiz a tese de mestrado relacionado com otimização para voice search, uma das principais dores que levavam as pessoas a não interagir tanto com este tipo de dispositivos era a questão deles ainda não os compreenderem bem. E acho que essa lacuna já está resolvida. Portanto, eu acho que é uma questão da Amazon e a Google terem vontade de começar a comunicar mais as Google Homes e as Alexas. Muito bem, gente, para quem nos está a ouvir, não se esqueçam que podem deixar uma review sobre todas estas dicas que o Bernardo deu. Podem também comentar em cada episódio, ok? Estejam à vontade, nós respondemos sempre. E sim, Miguel, queres falar Olha. também um pouco sobre o teu tema? E obrigado, Bernardo. Muito obrigado. tema- E grandes desafios. Vem no seguimento aqui do que estivemos a falar também a nível de social ads, etc. Social search. Então pronto, eu não sei se lembram, mas antes da histeria da inteligência artificial generativa e do chat GPT e dessas coisas todas começarem a ameaçar o mercado das pesquisas do Google, nós falámos aqui várias vezes sobre a tendência da geração Z a utilizar principalmente o TikTok e o Instagram para fazer pesquisas. Na altura pensava-se que isto era só aquelas pesquisas para cabelos e tal, mas começámos a perceber que as pesquisas estão cada vez mais profundas. E que eram só crianças. E que eram só Vocês crianças entendiam. e danças e tal. Esta semana venho falar sobre as funcionalidades Tu- de search tu- ads do TikTok. Desculpa interromper, viste a atacada que ele deu aqui de lateral? Foi suave. Continua, Miguel. Lançada há cerca de um ano, esta tática de search ads no TikTok é vista por muitos marketers a nível mundial como uma das táticas que neste momento está em maior crescimento. Aqui um resumo muito rápido. Isto funciona mais ou menos ao estilo de Google Ads, mas de uma forma automatizada. E o que é isto de uma forma automatizada? Neste momento não é possível nós segmentarmos, tipo, estamos a fazer uma campanha e dizemos que queremos aparecer nestas palavras-chave, ok? Naquelas pesquisas, não é? Sim, tu não escolhes as pesquisas onde apareces. Basicamente, é o algoritmo do TikTok que decide as pesquisas em que tu apareces, ok? Como é que eles fazem isto?
basicamente vendo o conteúdo do teu vídeo, os textos que tens a acompanhar o vídeo, o caption, tudo aquilo que estivemos a falar há bocadinho, e por isso é que acho que foi super interessante que isto vem no seguimento. É uma análise que a inteligência artificial deles, o algoritmo deles, faz ao teu conteúdo e não és tu que dizes, não, eu quero aparecer neste sítio, ok? Acho que é a maior diferença relativamente ao Google Ads. E para mim, acho mais interessante, porquê? Porque eles estão a garantir a experiência do cliente, que continua a ser uma experiência TikTok e não ser uma experiência determinada por alguém. Ou seja, tipo, tu queres aparecer em pesquisas sobre batom do cieiro e tu apareces ali com vídeos muito secantes sobre batom do cieiro, não, eles tentam arranjar uma forma de tu apareceres se mereces aparecer ali, ok? Sim. Mas apesar de nós não podemos escolher as palavras em que aparecemos, nós podemos escolher as palavras em que não aparecemos, ok? Existe forma aqui de nós metermos palavras-chave negativas para não aparecermos em certas pesquisas, e também temos aqui um bom relatório sobre termos de pesquisas que estão a ser feitos neste momento e onde nós estamos a aparecer. Por exemplo, quando nós pesquisamos por melhor ferramenta de produtividade no TikTok, e o amigo que me apareceu ontem foi ZapierMonday.com e apareceram outros CRMs, que é assim, é estranho, não é? Nós pensámos nisto, já estão a aparecer no TikTok, mas eles aparecem como? Não é, vi a parte orgânica de anúncios de pessoas a dizer, estou aqui com um problema no Monday.com e tal. Ui. Quem diz problema diz também a dizer que conseguiu uma nova funcionalidade. Não sei se já viram. Ok, estou a perceber. No TikTok agora há uma data de shorts, eu não tinha ideia nenhuma disto. Pequenos vídeos em que é pessoal a dizer como é que se fazem pequenas coisas nas aplicações. E aplicações mesmo de automatização de inteligência artificial, etc. Uma data de coisas enorme. Há uma data de produtores de conteúdos neste momento estão a apostar lá, e acho isso interessante. E depois vemos anúncios do Monday.com, mas não é um anúncio de texto nem nada, é um TikTok da Monday.com a mostrar coisas mais in your face dos produtos. Ou seja, isto realmente está a mudar. Agora, uma das questões que nós podemos colocar é se as pessoas estão realmente a usar o TikTok ou não para fazer pesquisas. E estudos da própria Google dizem que 40% dos mais jovens utilizam TikTok ou Instagram em vez do Google Maps, por exemplo, para pesquisar em restaurantes. É aquilo que estávamos a falar há bocado, ok? Todos os dias ocorrem cerca de 3,2 bilhões ou bilhões. Tenho sempre dificuldade Mil milhões. Exato, quando isto vem dos Estados Unidos há sempre aqui esta dificuldade de pesquisas diárias. E agora uma coisa, eu não sei se vocês sabiam disto. Diz, conta. 23% dos utilizadores do TikTok pesquisam qualquer coisa nos primeiros 30 segundos em que utilizam a app. Ou seja, entram na app, não é para fazer scroll. Entram na app para fazer uma pesquisa. Isso já mostra tal Isso é intenção. interessante. Qual era a percentagem? 23% dos utilizadores. Interessante. Ou seja, Isto... questionamos a fonte. Só para que eu vi o episódio vai perceber. Eu fui fazer pesquisas, eu achei as pesquisas super interessantes, fiz sobre tecnologia, inteligência artificial, etc. Mas fizeste onde? No TikTok? No TikTok. E Mas fiquei TikTok central, desculpa, porque como o TikTok tem uma ferramenta que é o Keyword Insights, Não, cheguei ao TikTok como utilizador e cheguei lá e comecei a escrever coisas, tipo coisas que eu pesquiso às vezes no Google ou no YouTube. Eu usei isto mais como substituto do YouTube e não propriamente como substituto do Google. Mas comecei a fazer as minhas pesquisas normais do como fazer isto, como fazer aquilo, como é que se faz. E eu fiquei contente com os resultados. Ou seja, consegui obter informação interessante. Tipo o quê? Já agora, só para o contexto. Soube como utilizar, por exemplo, no Make.com, aquela aplicação de algumas configurações com um widget que estava a ter dificuldade, fui lá e encontrei resposta. Meu. Ou seja, a sorte do Google é que nós vivemos num planeta envelhecido, porque 46% da geração Z, os que têm agora entre 13 e 28 anos, e 35% dos millennials que têm agora entre 29 e 44 anos já preferem utilizar o TikTok para pesquisas sociais. Ok? Já fazem ali as pesquisas. Mas pronto, este é o momento em que se espera que a receita de publicidade do TikTok atinja os 32,4 mil milhões de dólares este ano, o que significa uma subida de 24,5% de ano para ano. Ou seja, a publicidade no TikTok não para de crescer. Ok? Posto isto, eu pergunto aqui a vocês, se vocês acreditam que as pesquisas TikTok podem ser um bom canal de promoção para marcas, obviamente é para todos, mas para marcas mais conservadoras e serviços mais conservadores, há uma pergunta, ok?
por exemplo, já que está aqui Aproveitar. sim, já que estás aqui, queria também aproveitar para e-commerce. Faz sentido estar e apostar numa estratégia também a nível de TikTok? E quais é que são os principais desafios que vocês veem para utilizar esta tática? Assim, ponto 1, privilegiar sempre Google, independentemente das gerações. Sempre, Claro. sempre. Tipo, não vai haver tempo para tudo, e se eu tivesse que pôr fichas, continuaria a pôr em Google, especialmente para e-commerces e negócios desse Que é género. mais transacional. Sim. Agora, o TikTok está a emergir não só em termos de pesquisas, mas o TikTok está a tentar fazer com que nós compremos mesmo lá dentro, não é? E daí também eles estarem a trabalhar muito a questão do TikTok Shop para garantir que toda a jornada é trabalhada lá. E agora, eu acho que as marcas, qualquer marca consegue entrar no TikTok, consegue, e há pesquisa, e principalmente para trabalhar mais topo de funil, estas pesquisas, como é que, estas mais preposições interrogativas, eu acho que qualquer marca pode trabalhar TikTok. Agora, é uma questão sempre de capacidade de produção, que para já há uma outra grande diferença face a Google Search tradicional de anúncios de pesquisa, que é, enquanto quando nós ativamos um anúncio em Google de pesquisa, nós enviamos-lo para o nosso site. O anúncio de TikTok nós não o estamos a enviar para o nosso site. Fica Estamos lá a na destacar plataforma. um determinado vídeo que nós tivemos de desenvolver. Portanto, tem que existir também essa capacidade de produção do conteúdo, e nós sabemos que produção de conteúdo em vídeo normalmente demora muito mais tempo e recursos do que a produção de uma landing page, por exemplo, de uma página informacional, e temos de ter isso em consideração. Se não existir in-house a capacidade de produzir esses conteúdos a pensar numa ótica, quando alguém pesquisa sobre melhores ferramentas de produtividade, se eu não tiver essa capacidade, se calhar pode fazer sentido eu criar um conjunto de parcerias com influenciadores para que eles produzam esses próprios conteúdos por mim. No teu caso o desafio é diferente, porque vocês, Vorten, são o sítio onde a pessoa vai comprar. Mas se eu, por exemplo, fosse a LG, ou seja, não vendo diretamente ao consumidor, a minha missão de marketing é mais conseguir influenciar a escolha do utilizador, Mas estou mais acima do funil. Mas imagina, isto estás a dizer Vorta nas categorias que nós já estamos muito fortes, mas eu estou a imaginar, produtos para a casa, tipo, a maior parte da malta não sabe que a Vorten também vende sofás e camas assim do género. Portanto, é uma excelente categoria, aí sim, para apostar forte e feio em TikTok e Pinterest, porque eu tenho que trabalhar topo de funil ainda. Claro. Portanto, depende muito da categoria, do objetivo que eu tenho para comunicar. Isto não é igual para todos os negócios. Agora, o que é igual para todos os negócios é que todos eles têm que sentar a pensar um bocadinho antes de irem criar conteúdo à maluca. Então, considera, eu sei que difere um bocadinho das prioridades. Vocês são um e-commerce gigante, mas para a maior parte das PMEs que nos ouve, em termos de prioridades, o que é que tu sugerias como ativos? Ou seja, o site, porque, tem um alinhamento com o Google, e depois? Imagina, Quando é que entra Isso coisas para como o TikTok, TikTok? o que é que isso tem a ver? É isso, ok. quando é O que bom entra o TikTok o bom dentro da tua hierarquia sim, de o bom prioridades? do TikTok ou do Instagram ou o que seja é que normalmente há muito menos competitividade, porque em Google SEO é cada vez mais competitivo. É E mais SEA fácil de também? entrar e começar a tentar. Pronto. E neste tipo de plataformas sociais há menos competitividade, porque a maior parte das pessoas que criam conteúdo para a plataforma nem sabem o que é isto do SEO, estão a criar conteúdo para entreter. Bem, mais ou menos, os bons influenciadores e os que têm muito sucesso nestas plataformas sabem perfeitamente. Por exemplo, estavas a O falar. Bernardo ri-se. E pensa nos influenciadores como quem já trabalhou. Não tem a ver com isso. Tem a ver com vocês às vezes apanham tipo vídeos no feed do TikTok ou no Reels do Instagram, pá, que não tem nada, que é um vídeo de alguém a tropeçar, a cair ou o que seja, pá, é que não tem otimização nenhuma. Simplesmente há outros atributos para o algoritmo que são mega valorizados. Certo. Se envias aquilo para alguém, qual é que é a retenção do vídeo, se viste aquilo várias vezes. Portanto, SEO ajuda quando tens esta perspectiva de ok, vou otimizar para a pesquisa, porque eu acho que quem trabalha social media, há 3 grandes caminhos que tem de trabalhar, que é conteúdo para entreter, conteúdo para educar e conteúdo ou para fazer rir, o que sejam, e depois um terceiro pilar que é conteúdo para contexto das tais 20 e tal % que entra aqui para fazer uma pesquisa, quais é que são as melhores airfryers, eu conseguir aparecer, ou quais é que são as melhores sofás, a Vorten aparece, a Vorten também vende sofás, então deixa-me lá ir ao Google pesquisar. Muito bem. Fred, então,
Acreditas que o TikTok pode ser um bom canal de promoção de marcas? Sempre que veio o tema TikTok, eu passo a bola para ti ou para outro colega, porque eu não domino a plataforma, não sou Não, experiente mas no tema. da tua experiência enquanto. O que eu posso acrescentar foi um episódio que nós falámos já há 1 ano e meio, em que a vice-presidente da Google veio dar essa nota de que o TikTok era um concorrente forte que competia com a pesquisa do utilizador. E para a Google sinalizar esse ponto, nós precisamos ficar atentos. E não acreditas que se é um sítio onde 30 e tal por cento das pessoas, ou que aqui é 40%, escrevem uma pesquisa e carregam no. Bem, não é no Enter, é que clicam no botão de ir ou de enviar. Também Temos não é de dizer- clicam. Epá, fazem tocam com o dedo num botão qualquer. Se as pessoas escrevem ali qualquer coisa e carregam numa coisa qualquer, epá, É interessante, mas é um sítio onde Sim, sim. faz sentido nós aparecermos. As faz, pessoas mas, fazem eu, isso. mas sabes que eu gosto de olhar para as métricas e ver, ok, qual é que é o search click-through rate, qual é que é a conversão pós-vídeo, bem. quais são as search impressions. Se eu tivesse esses dados para conseguir dizer-te assim, sim senhor, vale a pena o esforço, como o Bernardo disse bem, que é produzir vídeo demora muito tempo, editar, depois publicá-lo, otimizá-lo. Tu estás a dizer é testem, é isso? Porque, Olha, porque o Fred foi um dos early adopters, atenção. Pois foi, eu Lembras que tu recordo. fizeste logo, quando o TikTok apareceu com a possibilidade de anúncios cá em Portugal, Sim, tu anúncios. fizeste logo Sim, anúncios anúncios, sim. e Anúncios, sim. tentaste. Sim, criação de conteúdo só Correu muito mal. mais tarde. Correu Não, mal. isso é verdade, porque o TikTok, e eu na altura comentei, que foi das poucas plataformas que permitia criar anúncios sem ter o perfil criado. Ou E seja, ainda permite. ainda permite, ou seja, Sim. podíamos introduzir sem ter o perfil criado. Então, na altura, eu lembro que falámos do episódio em que eu investi 50€ em cada e depois quais foram os resultados em cada plataforma. Mas e só para fechar, eu costumo dizer que tipicamente o X é a última ferramenta, o último ativo para qualquer marca entrar, a não ser que trabalhe na área da política ou suporte ao cliente. O TikTok, para mim, está ali, se não está em penúltimo, está ali perto. No teu Só pelo teu trabalho. nicho. A não ser que trabalhe geração Z. Pronto. Bem, geração Ok. Z que agora, epá, já é malta com 20 e tal anos. Mas deixa-me Já- só dar-vos uma nota, porque às vezes é importante também olharmos para volumes de transação que existem. Lembras-te de eu estar há bocadinho a falar do TikTok Shop. Isto quando chegar em força aqui à Europa, isto é uma oportunidade gigantesca, porque parte das transações vão ocorrer nativamente na app. E os produtos que forem descobertos, seja através de scroll em feed, seja através de pesquisa, são o que as pessoas vão querer comprar. E não sei se têm esta noção, mas nos Estados Unidos, no dia da Black Friday, existia um valor de transação superior aos 100 milhões de dólares Pelo TikTok. Mas por TikTok e tu Shop. vês isso como uma potencial ameaça à Vorten? Não Ou vejo, uma não vejo, loja vejo de como uma e-commerce? oportunidade. Vejo como uma oportunidade. Vocês usam muito? Para chegar, porque vocês têm muitos produtos de gaming, etc., para chegar a essa audiência que me geração Nós para ser honesto, nós não temos já ativo uma estratégia Ok. de TikTok SEO. Está nos nossos planos. A questão é que a nossa equipa de redes sociais também já tem trabalhado bem nesse ponto de vista. Mas que não seja TikTok SEO, que seja só TikTok sem otimização. Há TikTok muita força na Vorten. Nós somos uma das marcas em Portugal que tem tido e funciona muito bem aqueles vídeos parvinhos com memes, etc. que eu explodo muito. Mas isto ainda para dizer que eu acho que TikTok vai ser obrigatório quando chegar ao TikTok Shop. Porque estes valores e a confiança que as pessoas já têm em comprar na app, e eu por acaso tenho aqui. Mas isso também se dizia quando era o Instagram e depois apareceu o Instagram Shop. Tá Eu bem, nunca consegui mas- vingar cá na Nunca vingar. Europa. Já Nem falamos o- disto há nem o anos. marketplace do Facebook. Mas Tu achas que mas faz parte de estar. tu achas marketplace não, mas tu do tens o Facebook, feeling que o TikTok Eu acho que o talvez TikTok, funcione o melhor. TikTok, pelo engagement que aquilo consegue gerar nas pessoas que estão a utilizar, que ficam lá horas e completamente, parece que ficam hipnotizadas na plataforma, eu acho que vai funcionar bem. E só, juro que vou fechar aqui. Eu por acaso tenho aqui os produtos que nessa Black Friday do ano passado, que, by the way, estes 100 milhões de faturação foi o dobro do mesmo período do ano passado, portanto o crescimento é notório. Mas isto Isto é do ano passado nos Estados Unidos, nos da Black Estados- Friday. Da Black Friday. Os principais produtos ou as categorias de produto mais vendidas foram maquilhagem, produtos de skincare, perfumes, decoração para a casa e eletrodomésticos. Portanto, se quem nos estiver a ouvir trabalhar estas categorias, pode fazer sentido começar Queres já. dizer então que na Forte um TikTok já representa uma boa taxa de conversão? Eu Não. sorri, o Bernardo sorri. Bernardo Não, sorri. mas pode ser uma excelente montra de visibilidade e trabalhar awareness para categorias que as pessoas ainda não associem logo à Vorten.
Ok. Eu vou só deixar esta dica, porque entretanto estava aqui a tentar explorar a plataforma de anúncios do próprio TikTok. Portanto, eles acusam aqui 3 milhões de utilizadores entre os 23 e os 55 mais. E eu não sabia disto, mas eles lançaram agora, aparentemente já é possível fazer publicidade mediante região em Portugal. Portanto, antigamente, eu não sei se sabiam, Era só só dava o para país. fazer Portugal inteiro, agora já dá para fazer para Lisboa, por exemplo, ou A Porto. plataforma, a experiência de anúncios mudou completamente e está muito mais evoluída. A última vez que tinha experimentado isto foi há 1 ano e tal, e entrei agora nisto e isto está completamente diferente, acho que está muito melhor. Sim, interessante. Muito bem, gente, resta só dizer que tem um grupo do WhatsApp onde se podem juntar. Sim, é o meu tema também, eu sei, desculpa. Há mais esse tema, mas vai ser muito rápido, eu prometo. Mas sim, juntem-se a nós, ao nosso grupo do WhatsApp. Somos quase 800 utilizadores, 800 pessoas, em w.martinporidiotas.pt, e o conteúdo desta semana vai ser surpresa. Vai ser ali o Fred que vai dar essa surpresa até ao final deste episódio. Vamos ver. Enfim, o meu tópico desta semana é um estudo sobre as preocupações dos consumidores europeus, dos utilizadores que compram online, portanto o Consumer Condition Scoreboard de 2025, que apresenta tipicamente dados sobre as condições dos consumidores online na Europa, e 93% dos consumidores que fazem compras online expressaram preocupações em relação à publicidade direcionada. Ok, gente? Parece que estamos a fazer qualquer coisa mal, tirando ali o Bernardo, claro. Os dados do relatório destacam que os consumidores estão particularmente preocupados com a recolha de dados pessoais sem consentimento, 71%, e também com a publicidade excessiva e personalização inevitável. Reparem nisto, apenas 6% disseram que não tinham quaisquer preocupações com a publicidade online. Okay? Que é assim, qualquer coisa. Além disso... São os que usam os adblockers. Pois é, percebo. Além disso, o problema da fraude online, segundo o estudo, afeta 45% dos compradores, com práticas injustas como avaliações falsas, descontos enganosos a serem encontrados frequentemente, segundo o relatório. E agora das partes mais tristes para mim. Então, segundo o estudo, Sustentabilidade, o que é que acontece? a influência de considerações ambientais nas decisões de compra dos consumidores europeus diminuiu em 2024. Miguel Risse, Bernardo acompanha. Shocking. Então, apenas 43% das pessoas consideram o impacto ambiental das suas compras, que representam uma redução de 13 pontos percentuais em comparação a 2022. 43% já acho bastante inflacionado. Já começo a questionar outra vez o estudo. Portanto, anteriormente seria 56. Eu vou... Exato. Portanto, eu vou deixar esta parte aqui para o Miguel e vou meter isto em passo rápido. Okay? The Consumer Condition Survey was carried out by company Ipsos for the account of the European Commission. It assesses customers' attitudes, behaviors and experiences with respect to domestic and cross-border trade, as well as other related themes. Key topics include consumer confidence and knowledge, online purchasing, product safety, problems and complaints, and unfair and illicit commercial practices. Data were collected during the period of 4th November till 29th of November 2024. Field work was conducted by telephone among representative samples of general public aged 18 to and older in each 20 of the 27 European Union member states, as well as Iceland and Norway. The sample size is 1,000 per country, except in Luxembourg, Malta, Cyprus and Iceland, where the sample size is 500. Com isto. Mete isso acelerado, tipo assim, farmácia. É essa a ideia e vai acontecer, não é? Muito rápido. Mas a minha questão para vocês é: como é que pode a indústria da publicidade recuperar desta percepção? Porque aparentemente há aqui uma má percepção sobre a indústria publicitária. E vou começar por ti, Miguel, agora que já dei este pequeno sample de onde vem a informação. Eu vendo aqui o sample de onde vem a informação. Já não estás convencido? Não, epá, eu acho que este valor, eu pelo menos eu vejo da experiência das pessoas com quem vou falando por aí, né, na vida,
Eu acho que esta Que desconfiança... empiricamente não é, é mais confiável. Esta desconfiança eu acho que não é assim nestes níveis, ok? Estudos que são feitos por telefone, estás a falar com uma pessoa que é apanhada ali num Ok, momento. vamos sair da cena do estudo, Sim. da brincadeira do estudo, porque foi do Como é que episódio se transmite passado, mas confiança? vamos olhar Epá, isso. Se faz favor. Transmite-se confiança a quem não a tem, se é que não a tem. Não, estou a gozar. Pá, eu acho que transmite-se confiança com sinais de confiança que nós temos sempre em todos os nossos canais de comunicação. E se elas são falsificadas, como o Diogo mencionou, e que houve um aumento realmente de 66%. Não sei se tiverem isso na Vorten também. Houve. A confiança constrói-se. Uma marca de confiança, pá, tem de construir a confiança ao longo do tempo. Pode haver quem invista muito a construir confiança numa coisa que não existe ou que não é de confiável. Então, não é? mas o que estás a Mas dizer... isso vai haver sempre em qualquer canal que seja criado. Mas o que tu estás a dizer é que a indústria da publicidade teria que se juntar e fazer uma espécie de uma associação e fazer a propaganda mediante, para aumentar essa confiança na publicidade, é isso? Eu gostava era de perceber de que é que a pessoa desconfia. Eu acho que esses estudos é que deviam dizer era disso. Do que é que as pessoas andam a desconfiar? Tem a ver com os produtos que não são bons a seguir? Ou seja, qual era a preocupação em específico? Qual é que é a segundo o estudo? preocupação em específico? Eu, por exemplo, nas aulas que eu dou, e eu todos os anos vou apanhando várias turmas, eu aproveito e pergunto sempre isto. Tipo, quando estou a tentar explicar a ideia de retargeting, eu digo, vocês já repararam que às vezes procuram uma coisa no Google e de repente procuram máquinas fotográficas e a vossa vida torna-se máquinas fotográficas. Por todo lado, máquinas fotográficas. Estão a espiar-vos. Exato. É o TikTok. Mas eu, às vezes, pronto, isso é bom ou é mau? E as pessoas dizem-me que é bom. A maior parte do pessoal. Depois há sempre lá aquele na turma que diz não, mas e tal. Onde me parece que as pessoas se preocupam e desconfiam é nos sistemas de mensagens. Aí sim, eu acho que existe uma desconfiança. Ou seja, eu acho que é muito importante. Nós vemos a diferença entre eu pesquisei no Google e sou impactado com publicidade e eu falei no WhatsApp e sou impactado com publicidade. E eu acho que estão-se a meter duas coisas no mesmo bolo e não são a mesma coisa. E isso é que eu acho que é a diferença. Por isso é que eu acho que estes estudos falam de uma forma mais generalizada e as pessoas estão a falar realmente as minhas comunicações pessoais estão a ser ouvidas ou lidas ou analisadas e processadas, ou é as minhas pesquisas no Google. E eu acho que são duas coisas diferentes, não podem estar no mesmo saco, e é por isso que eu acho que isto é tudo uma ganda tanga, este tipo de estudos. Porquê? Finalmente, já estava a faltar já Porque metem tudo. soundbite. Mas porque metem tudo no mesmo saco e são coisas diferentes. Eu, a nível de pesquisar no Google e receber alguma publicidade direcionada, estou um pouco manimbando. A nível de as mensagens que eu troco na minha privacidade, aí sim, eu acredito que aquilo é um canal privado e que não pode ser violado dessa Os forma. anúncios aparecem no Gmail. O quê? Os anúncios aparecem no Gmail e há pessoas que podem dizer Um anúncio aparecer no Gmail sobre a forma de uma coisa que eu recebo é diferente de eu enviei um mail para ti e de repente recebo um anúncio sobre isso. Ou seja, e eu acho que as duas coisas não podem ser comparadas da mesma forma e eu gostava de saber se o estudo disse ao telefone não, isto tem a ver só quando pesquisar uma coisa no Google e receber depois mais publicidade, que a maior parte das pessoas até diz eu isso até gosto que até me dá jeito. Estou à procura daquilo, vou recebendo coisas daquilo. Não é... Então, mas você manda uma mensagem para um amigo, que é o que a pessoa se calhar está a pensar quando falamos em violações de privacidade. Houve a conversa no telefone e apresenta anúncios. Exatamente, porque violação de privacidade, eu acho que a maior parte das pessoas acha que tem a ver com manda uma mensagem, escutar a minha mensagem e agora vou mostrar anúncios por aquela mensagem. Ok. Fred. Posso? Não, eu vou só destacar um ponto que tem a ver com a confiança e as plataformas em si. Houve um estudo muito recente publicado no Search Engine Journal da Bright Local que falava sobre as preferências nas plataformas e desceu em todos, ou seja, desceu no TripAdvisor, desceu no Facebook, desceu na Yelp. O único que subiu em termos de preferência pelos quais os utilizadores procuram reviews e informação sobre empresas foi na Google. O que só dá destaque e força para aquilo Curioso. que temos vindo a falar, não é? E depois perguntado aos utilizadores que outras plataformas alternativas, além daquelas que foram agora mencionadas, as pessoas pesquisavam informação para garantir as tais reviews verdadeiras. Em número 1 era notícias locais, em número 2 era o YouTube, em número 3 era o Instagram, em número 4 era o TikTok, e depois continua. Mas eu acho que destaque não, estes temas aqui das diferentes balanças, mas
quais são os locais, não é? E as marcas estarem posicionadas nesses locais onde sabem que as pessoas procuram essa confiança. E por esta ordem que vimos Google, notícias locais, YouTube, Instagram e TikTok, vem dar relevância ao tema anterior, que é o tema dos search, não é? O search social, social search, desculpa. E ao mesmo tempo também nós percebemos que se calhar pode ter a ver mais com posicionamento do que propriamente... quer dizer, É como as marcas que aparecer na televisão é um sinal de credibilidade é isso, automático, é isso. não é? Tipo, uma marca que aparece. Sim, porque mas acreditamos nesse que a caso, televisão faz uma A gestão publicidade aparece na televisão, não é? Bem, a falar aqui é de online disto. advertising, Não, não é? estamos a dizer é replicar a mesma coisa para online. Ou seja, existir um canal que seja um canal. Por exemplo, antigamente os mídias cá em Portugal diziam: não, mas nós temos um canal premium e para aparecer aqui realmente é preciso. É um canal premium, é diferente. Porquê? Porque na altura a publicidade na Google era toda uma ganda tanga. Não é? Só as marcas muito pequeninas é que faziam publicidade na Google. No início, isto foi há 15 anos. Há mais, 15, sim. 20 anos, exato. Ou seja, se calhar é a mesma coisa que nós está a acontecer agora. eu não é? queria só destacar uma coisa do teu report, só um PS final, que é o tema que saiu, que houve um aumento na confiança dos consumidores europeus, sim senhor, mas 66% dos consumidores pressentirem que existe um aumento de reviews falsas. Isso é que eu acho incrível. E isso é que eu acho que pode moldar aqui o aparecimento de plataformas, o crescimento, se calhar, de plataformas como o Portal da Queixa ou outros sistemas que, à parte das reviews da Google My Business, do Google Business Profile, sistemas aleatórios que façam validações. Não? E por isso é que tu também vês muitos e-commerces para darem a volta a esse tema do social proof, que já não prova afinal grande coisa, incentivarem muito a quem deixa a review numa página de produto a colocar uma foto ou fazer um vídeo, Sim. que é para aumentar a credibilidade. Mas e tens isso marcas... não puxará com pessoas inteligência agora para o artificial TikTok hoje? à procura da nova credibilidade? Como? Ou seja, imagina, nós agora valorizamos mais uma imagem da pessoa real, não é? Tipo, e vemos que há uma pessoa real a fazer um testemunho daquilo. Porque já não pode ser escrito pelo marketeer no instante, ou então com o ChatGPT escreve ali 1000 reviews no instantinho, não é? Pessoas reais é mais difícil de imitar. Será que não vamos começar a ver as marcas a incentivarem pessoas a fazer reviews nos TikToks e nas redes sociais? Isso vai acontecer e é possível. Agora, que tu tens de deixar... já sabemos que em termos de CRO, uma das coisas que funciona melhor e uma das boas práticas é ter lá sempre uma secção, um módulozinho de reviews. E o que temos visto muito... Só para adicionar, Conversion Rate Optimization. Sorry. E tu vês muitas marcas, por exemplo, uma Meller, aquela marca de óculos, eles têm muita questão do shop the look, e colocam inclusive, e a Prozis acho que também faz isto nas páginas de produto, que é incentiva as pessoas a tagarem a marca e depois aparecem nas próprias páginas de produto a utilizar os óculos e acho que isso pode ser uma forma de dar a volta a essa sensação de esta review parece um bocado fake. Yeah. Ok. E Bernardo, alguma coisa que achas que a indústria da publicidade pudesse fazer para recuperar deste bad rap? Eu, para não repetir o que vocês já possam ter dito antes, eu acho que há uma... acho que o problema é mais profundo do que só a publicidade. Eu acho que há uma falta de literacia no mundo dos dados como um todo. Porque quando se fala de recolha de dados para fazer melhores sugestões ou melhores anúncios, etc., as pessoas acham sempre, e têm esta noção de eles estão a tirar os meus dados para lucrar com isto e para me gamar. Vão vendê-los. Exatamente, Exatamente. exatamente. Yeah. E nem se apercebem dos benefícios e ganhos que aquilo lhes dá. Eu aposto que a maior parte do pessoal não ia querer deixar de descobrir novas músicas todos os dias no Spotify graças ao algoritmo que vai recolhendo a sua pagada digital, ou a Netflix também da mesma forma, que e ainda as thumbnails, por exemplo, personalizar as thumbnails e podemos estar a ver diferentes thumbnails conforme o nosso histórico na plataforma para incentivar mais ao clique, ou as notificações que as pessoas têm as Sheins e as temos da vida instaladas que nos mostram, olha, é possível que gostes deste vestido porque tu compraste um muito parecido no mês passado, pá, isto é mesmo o que tu gostes. Sim. Portanto, as pessoas, sem se aperceberem, têm estado a beneficiar tanto desta questão da pagada digital que... Mas olha, E deixa-me só concluir na questão da publicidade, que é eu não tenho problema nenhum em partilhar a questão dos dados por uma questão de há tantas plataformas que eu descubro de marketing relacionado com anúncios que me aparecem e publicidade no Segmentados. YouTube. É isso que eu quero. Eu percebo que nem todas as pessoas que queiram isso, mas agora parece-me que há uma falsa percepção generalizada do impacto positivo que os dados também têm de ter. Eu acho que
as marcas não podem tratar os dados como bicho-papão e têm que mostrar que os dados trazem valor, tal como acho que o melhor caso é, por exemplo, o do Spotify Wrapped, que incentiva inclusive é depois as pessoas a partilhar o que é que andam a ouvir com os amigos, porque eles não tratam os dados e aquilo que estão a recolher sobre o cliente para debaixo do tapete. Não, malta, nós recolhemos os vossos dados e isto traz valor para vocês. Tu descobriste não sei quantas músicas novas, Mas não sei é, quantos é artistas por isso que eu acho que estes estudos são todos uma ganda tanga. E vou dizer mesmo porquê. Porque eu acho que as pessoas, independentemente da cultura ou não digital, as pessoas apercebem-se isso e veem isso como valor. Se não, toda a gente, estes 40 e tal % e o ano passado 50 e tal % das pessoas, iam todas para os browsers que não têm publicidade e que garantem a privacidade, etc. E a verdade é que não vão. Ou seja, eu acho que estas perguntas, isto é tudo feito, são lobbies que são criados, fazem estas perguntas às pessoas de forma condicionada e as pessoas depois entram e dizem, sim, obviamente que eu não quero que ninguém veja as minhas mensagens, não quero que me sigam, não é? Acho que é tudo muito acondicionado, porque as pessoas na realidade beneficiam disto e gostam disso. Parece-me, Miguel, foi o que acabaste de dizer e todos nós gostamos. Eu o que senti no estudo foi que também as perguntas eram sempre muito colocadas da forma negativa. Tu, quando estás no e-commerce e estás a ter um problema, normalmente qual é que ele é? É sempre uma perspectiva problema. A questão é sempre muito negativa. Está a condicionar. O que é que foi o que correu bem nunca é positivo. Portanto, pareceu que o que me pareceu do estudo foi da União Europeia, não foi? Que tentou fazer foi: nós temos que comunicar esta preocupação com os dados e com a publicidade. Então vamos fazer as perguntas também de uma forma já perceber quais é que são as preocupações. Eles fazem isto para depois legislar a seguir. Miguel. Ou seja, bem, mas desculpa, gente, mas muito ele agora obrigado. tocaste aqui, antes de irmos embora, tocaste aqui num ponto e espero que não o cortes. Ele tocou num ponto interessante, que é a forma com que as perguntas são feitas, se é pelo negativo, mete as pessoas logo num estado mental negativo, faça Não, isto. mas esta foi uma questão, neste caso, é numa preocupação e Tá é dito, na ele parte disse, negativa, ele não disse, é? mas independente Há disso, outras há que não coisas- foram neste aspecto. Há coisas que eu tiro e que são muito relevantes. Por exemplo, naquela parte do estudo que tu mencionaste, que fala sobre os problemas que as pessoas têm em e-commerce. Eu não fazia ideia que ainda era um problema e que as pessoas ainda sentiam uma dor, que é a experiência de utilização no site. Normalmente nós achamos sempre que as pessoas saem do site ou porque os preços são mais elevados que os portes ou não têm os métodos de pagamento que eu quero, etc. E quando eu vejo lá o site tem uma má experiência de utilização, quando hoje em dia qualquer CMS, seja um Shopify, seja um e-commerce, seja um BigCommerce, etc., tem tantos templates e tantas coisas já feitas e as pessoas mesmo assim ainda se sentirem algum tipo de problemas, isso aí espantou-me. Portanto, há coisas do estudo que eu também tiro muito valiosas. Atenção. Muito bem, gente, muito obrigado por nos ouvirem até ao fim. Bernardo, tu tens um podcast, não é? Tenho um podcast, não é tão frequente como o vosso, porque não tenho a capacidade de fazer episódios semanais, mas todos os meses estou a lançar no meu podcast Marketing na Ponta da Língua. Também episódios têm sido quase 2 horas à conversa, sempre com um convidado, e que partilhamos muitos insights e para mim tem sido também incrível, tem-me dado um gosto gigante e hei de vos ter aos 3 lá. Comecei pelo Diogo e agora vai uma vez. Portanto, terei todo o prazer também em receber-vos lá no meu podcast. Muito bem, muito bem. E há algum sítio onde as pessoas possam saber um pouco mais sobre ti e sobre os teus Sim. projetos? Podem ir ao meu LinkedIn, Bernardo Ferreira, e pesquisam por Bernardo Ferreira SEO e deve aparecer lá, ou no Google, se pesquisarem por Bernardo Ferreira. Uou! Também tenho um site próprio onde tenho lá também bastantes coisas sobre mim, conteúdos de marketing, caso tenham interesse. Muito bem, Bernardo, muito obrigado pela tua visita hoje e pelas tuas opiniões. Gente, por nós vemos na próxima semana, na próxima quarta-feira, outra vez com um novo episódio. Por hoje é tudo. Muito obrigado e subscrevam, não se esqueçam. Tchau. Tchau. Obrigado.